Pensa numa coisa. Duas pessoas no topo. Fama, dinheiro, influência. Milhões de olhos acompanhando cada movimento, cada postagem, cada silêncio. Agora me faz uma pergunta simples. E se o relacionamento entre essas duas pessoas não tiver nada a ver com amor? Nos últimos anos, a gente viu algo estranho acontecer. Relacionamentos de pessoas famosas continuam existindo mesmo quando tudo ao redor aponta que deveriam acabar. Rumores, pressão pública, desgaste visível, e mesmo assim, eles continuam. Por quê? A resposta mais fácil é porque se amam. Mas existe outra resposta, uma que a psicologia conhece bem, e que, quando você entende, vai mudar a forma como você olha para esses relacionamentos. Na psicologia, existe um conceito chamado teoria da troca social. A ideia é simples. As pessoas ficam em uma relação enquanto os benefícios superam os custos. Parece frio dizer isso, mas funciona para qualquer relação, de qualquer tipo. Você fica no emprego enquanto vale a pena. Você mantém uma amizade enquanto existe algo real trocando de lado. E você mantém um relacionamento enquanto ele entrega algo que você precisa. Agora vem a parte que incomoda. E se o benefício, nesses casos, não for emocional? E se não for amor, nem afeto, nem conexão? E se for visibilidade, contratos, imagem pública, influência? Em níveis extremos de exposição, o relacionamento muda de natureza. Ele deixa de ser algo vivido em privado e passa a existir em público. A intimidade some. O que fica é a performance. E isso não é um julgamento moral, é uma observação psicológica. Porque quando duas pessoas têm esse nível de visibilidade, cada detalhe do relacionamento delas tem valor de mercado. Uma foto junto pode valer um contrato, uma declaração pública pode mudar a narrativa de uma carreira inteira. Um momento de crise pode gerar mais atenção do que qualquer coisa que eles fariam separados. A atenção vira moeda. E onde tem moeda, tem interesse. Aqui tem algo curioso. Quando esse tipo de relacionamento passa por uma crise, uma briga pública, um rumor, uma separação temporária, o que acontece com a audiência? Ela cresce. Parece contraditório, mas faz sentido quando você entende como o cérebro humano funciona. A gente é programado para prestar atenção em conflito. É um mecanismo antigo. Conflito significa perigo, e perigo exige atenção. Isso é instinto. Então, quando um relacionamento de alto perfil entra em crise, a cobertura aumenta, o engajamento explode, as buscas disparam, e as duas pessoas no centro disso ficam mais visíveis do que nunca. Pensa no que isso significa. A instabilidade que deveria afastar, na verdade, alimenta, e quem entende esse mecanismo pode usá-lo de forma muito consciente. Agora a gente chega num ponto desconfortável. Quando duas pessoas têm muito poder, muito dinheiro, muito acesso, quem controla quem dentro desse relacionamento? Essa é uma pergunta que não tem resposta simples, porque pode ser que nenhum dos dois controle o outro. Pode ser que ambos estejam sustentando um acordo que beneficia os dois. Um acordo que nunca foi dito em voz alta, que nunca foi assinado, mas que existe. A psicologia chama isso de relação simbiótica, quando é saudável. Mas quando é baseada em imagem, em ganho externo, em manutenção de status, ela se transforma em outra coisa. Ela se torna um sistema, um mecanismo que funciona enquanto as partes precisam uma da outra, e que pode quebrar quando essa necessidade some. E aqui está o insight mais importante. Quando a validação externa vira a prioridade de um relacionamento, o vínculo interno perde força. A pessoa para de perguntar o que eu sinto e começa a perguntar como isso aparece. Para de buscar conexão e começa a gerenciar percepção. O relacionamento deixa de ser vivido, passa a ser administrado. E isso, do ponto de vista psicológico, é um dos sinais mais claros de que algo saiu dos trilhos. Porque nenhum vínculo real sobrevive sendo tratado como produto por muito tempo. Mas tem uma última camada nessa história, e é a mais incômoda de todas. Por que a gente se importa tanto? Pensa comigo, você provavelmente nunca encontrou nenhuma dessas pessoas. Elas não fazem parte da sua vida, o relacionamento delas não te afeta de forma direta. E mesmo assim, você acompanha, você opina, você sente algo quando vê uma foto, uma declaração, um silêncio estranho.
Por quê? Porque o cérebro humano não distingue muito bem entre narrativa real e narrativa encenada. A gente se conecta com histórias, a gente projeta, a gente se identifica. E quando um relacionamento de alto perfil joga com todos esses elementos, amor, conflito, poder, mistério, ele se torna uma história que prende, que gera cliques, que vende. Você não está só observando um relacionamento, você está sendo parte de um sistema que se sustenta pela sua atenção. Então, no final, a pergunta não é só: esse relacionamento é real ou é estratégia? A pergunta é: quem está no controle? Porque talvez sejam eles, ou talvez seja o sistema que os dois criaram juntos, ou talvez seja você, que continua assistindo, que continua alimentando o ciclo. A psicologia não julga nenhuma dessas respostas, ela só aponta os mecanismos. O que você faz com isso é escolha sua. Se esse tipo de análise faz sentido para você, o próximo vídeo vai fundo em outro mecanismo que a gente raramente percebe em si mesmo. Vai mudar como você lê as pessoas ao redor.